Olá, gente, boa tarde. Eu vou me apresentar enquanto meus queridos amigos e marido ficam tirando várias fotos de mim. Então, deixa eu começar aqui. Opa. Eu sou a Lívia Gabos. Eu trabalho há mais de 10 anos na parte de experiência do usuário, que as pessoas conhecem como a parte de UX Design. Eu também trabalho há mais de 10 anos junto com a parte de acessibilidade. Eu já atuei como professora, como liderança, como X-Design mesmo no início de carreira. Hoje em dia, eu tenho um nome muito bonito em inglês e o nome em português, eu sou coordenadora de produtos e acessibilidade na empresa Handytalk. Então, de vez em quando, vocês vão ver esses avatares, esses personagens 3D, eles são da empresa que a gente trabalha, que a gente trabalha com um produto voltado para acessibilidade, voltado principalmente para pessoas surdas. E eu não vou falar exatamente do meu produto, eu vou falar do contexto de acessibilidade. Então, eu vou falar, primeiro de tudo, o que é acessibilidade. Eu vou explicar o conceito para vocês, que provavelmente não sabem. E depois eu vou fazer uma introdução com relação à parte das empresas. Então, o que é a acessibilidade? Tem vários conceitos. Eu gosto desse mais simplificado com relação ao que é acessibilidade, que ela fala que, independente do lugar que você está, do modo de acesso ao conteúdo que você vai disponibilizar, independente das condições ou as suas capacidades físicas, das suas condições ou capacidades financeiras, independente das suas capacidades intelectuais, dos conhecimentos que você obteve, dos estudos que você teve, e dos conhecimentos educacionais também, faculdade, colégio, só a alfabetização inicial, você vai conseguir fazer o que quiser, ler, acessar o que quiser, quando quiser, como quiser, independente do dispositivo, do lugar, independente do contexto que você esteja, você vai conseguir realizar aquela atividade que você gostaria de fazer. Essa definição é uma simplificação de uma definição de um conceito da W3C. W3C, para quem não conhece, é uma organização, um consórcio com várias empresas e governos também, que elabora algumas diretrizes, padrões na web. Então, tem o HTML, por exemplo, existe um padrão que ela vai desenvolvendo e atualizando, e também tem os padrões de acessibilidade. E isso é acessibilidade. E o que não é acessibilidade? Acessibilidade, ela não é saber de cor as regras da WCAG. E o que é WCAG? São diretrizes de acessibilidade que falam quais o melhor jeito de você disponibilizar um conteúdo, disponibilizar determinadas informações que a W3C criou. Essas diretrizes, elas são bem famosas nesse contexto, na parte de acessibilidade, mas só elas não vão resolver o contexto de acessibilidade. Então, o ideal é que você conheça sobre elas, mas só isso não vai resolver. A acessibilidade não é simplesmente destruir tudo e começar do zero, apesar de muitas pessoas acharem que isso é verdade. Não, não é. E a minha ideia da palestra é falar como que pode resolver isso. E acessibilidade também não é ser relevante ou importante apenas para pessoas com deficiência, que muitas pessoas pensam isso, mas todo mundo se beneficia de acessibilidade. E também ela não é um custo, mas sim um investimento. Porque tudo vira custo no contexto que quando você não pensou e você tem que colocar no meio do caminho e não está planejado. Mas, desde o começo, tudo fica dentro da ideia e do planejamento. Então, a acessibilidade, o que ela é? Ela é a ideia de compreender as informações sem nenhuma dificuldade. Isso vale tanto para contextos técnicos, até aquele contrato mais estranho e difícil que você não entende, também vale para aquilo. A ideia é que ele esteja numa linguagem que você consiga compreender. Não a acessibilidade não é limitar as pessoas apenas por uma perspectiva. Eu não posso simplesmente pensar, aquela pessoa, eu vou pensar nela apenas no contexto de deficiência e vou
ignorar as outras. Não, ela tem a questão de gênero, ela tem a questão dos pronomes que ela quer ser chamada, ela tem a questão do conhecimento que ela tem sobre o determinado aspecto. Então, uma pessoa não é uma única característica. Todo mundo é composto de várias e a gente tem que lembrar disso. Também a gente não pode nem subestimar e nem superestimar as pessoas. Não é porque uma pessoa, por exemplo, eu já conheci pensando assim, tem uma pessoa com deficiência, então ela vai entender tudo de leitores de tela, que é uma tecnologia assistiva que eles usam para navegar na web. Não, às vezes ela se encontra nessa situação, ela está aprendendo a utilizar essa tecnologia tanto quanto você aprenderia também a utilizar. Então, a gente não pode pensar que as pessoas já nascem sabendo de todas as informações. Todo mundo aprende como qualquer outra informação. A acessibilidade ela é relevante para todas as pessoas e ela faz você não gastar dinheiro com despesas em processos jurídicos. Isso, no contexto de empresas, essa é uma das partes mais relevantes e importantes, porque existem, sim, muitas empresas hoje em dia que são processadas no âmbito civil por conta que elas não estão acessíveis ou a pessoa tem limitações, não consegue utilizar um serviço que ela comprou, fazer, às vezes, até uma faculdade EAD no contexto da pandemia, isso se tornou muito frequente, utilizar determinado ambiente EAD, e tem que pensar nessas pessoas também, porque elas também são alunos, também vão utilizar a mesma plataforma. Então, sim, eu conheço várias pessoas, eu já trabalhei, por exemplo, na prefeitura aqui da cidade de São Paulo, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, e pelo menos uma vez por mês eu recebi um processo para analisar no âmbito civil com relação a questões de acessibilidade. Pelo menos um. Já aconteceu de eu receber 4 processos para analisar com relação a empresas que estavam sendo processadas por problemas de acessibilidade. E isso é recorrente, só que ninguém quer que conte para as pessoas não fazerem mais processos e empresas serem processadas, mas isso é bem recorrente. Bom, dentro da minha palestra, eu escolhi 3 situações que são muito recorrentes, principalmente no ambiente de desenvolvimento, para explicar como é que encaixa a acessibilidade nesse contexto. Das mais frequentes, que seria ideal, seria começar do zero. Então, para mim, é o contexto mais fácil de todos, que é simplesmente você vai construir algo e daí você só coloca acessibilidade em... Daí você pode me perguntar onde? Você incorpora acessibilidade em tudo, em cada um desses. Nos requisitos, quando você está pensando, o que eu vou construir, o que é importante fazer, já incorpora requisitos de acessibilidade. Verificação de código, que é um dos mais fáceis de fazer, as pessoas acham que é difícil, mas não. Testes funcionais, teste de usabilidade, documentação técnica, porque a gente tem que pensar que no futuro vai ser necessário manutenção, vai precisar fazer atualizações. Então, se tudo isso está mapeado, é fácil fazer todo esse parte do processo. E se eu falar aqui para vocês, vamos construir algo novo, automaticamente você vai passar por tudo isso. Você vai passar por verificação de código, vai ter testes de integração, unitários, várias situações. A ideia é só agregar acessibilidade no meio do processo. Qual que é a dificuldade que normalmente as pessoas falam? A dificuldade são normalmente os conhecimentos e treinamentos, porque é um conhecimento que muitas vezes não existe na base. É preciso fazer cursos específicos, treinamentos específicos, então isso acaba acontecendo frequentemente. Pessoas, às vezes você não tem pessoas especialistas trabalhando na empresa ou que saibam esse tipo de conteúdo, mas é importante essas pessoas especialistas poderem disseminar o conteúdo de acessibilidade, então facilita muito. Estabelecer padrões e boas práticas e processos e testes. Normalmente, quando as pessoas falam de acessibilidade difícil, eu não sei como fazer, normalmente, esses 2 últimos itens são os mais simples, mas as pessoas pensam que
são os mais simples de agregar a parte de acessibilidade, mas é que, assim, normalmente essas empresas, ou, enfim, pessoas que reclamam, é porque esses dois últimos itens não estão bem estabelecidos. Ah, eu não tenho um processo de verificação de código, então, então como que eu vou adicionar isso para a questão de acessibilidade? Você já devia ter um processo de verificação de código e a parte da acessibilidade é um complemento com relação a isso. Então, se você estiver utilizando boas práticas na parte de desenvolvimento e criação, e isso está tudo documentado, ter processo de teste, tudo flui. O problema é que, quando não existe todos esses parâmetros estabelecidos, daí começam a ter as dificuldades, os empecilhos, pensando assim, como eu vou fazer? Mas, na verdade, seguir as boas práticas e estabelecer esses critérios. É só agregar mais um ponto, não é nada de grandioso ou com tanta dificuldade quanto as pessoas pensam. Normalmente, a parte de construir do zero é o ideal, mas a gente sempre se depara com produtos legados. Nesse contexto, ele sim é mais complicado, mas não é impossível. A ideia, quando o produto já existe, a ideia normalmente a gente vai tratar que só uma parte dele vai ser acessível. Por quê? Se ele já existe, você não vai construir todo ele do zero. Normalmente vão ter atualizações, vão ter novas funcionalidades e com isso você vai agregando a parte de acessibilidade. Então, qual que é a minha ideia? Se o produto não for reconstruído do zero, que seria maravilhoso, mas normalmente não é. A minha sugestão, identificar os fluxos que são mais importantes, as jornadas das pessoas que vão utilizar, que são mais relevantes, e, nesse contexto, colocar a parte de acessibilidade. Então, fazer uma melhoria nessas jornadas e contextos. E redesenhar, a partir disso, os novos processos e boas práticas. No final, você vai fazer uma atualização de determinadas jornadas e, no fim, você pode, sim, reconstruir. Mas a ideia é priorizar aquilo que é mais relevante para a pessoa usuária poder utilizar o seu sistema ou sua aplicação. Se for haver um redesign, que é a melhor ideia, é o sonho de tudo desses projetos legados. Daí você vai fazer o quê? Diferente? Não, a mesma coisa. Você vai identificar os fluxos e as jornadas que são mais relevantes e você vai adicionar a parte de acessibilidade em todos os contextos. No redesign, na criação de telas, dos nossos novos fluxos, funcionalidades. Então, você só vai agregando a parte de acessibilidade dentro do contexto, como se fosse algo novo. É impossível disso acontecer? Não. Existem algumas situações que isso sempre pode acontecer, principalmente mesmo com contextos legados. O que acontece normalmente são algumas ideias fixas de, por exemplo, está mexendo, não vou, já está funcionando, por que eu vou mexer? A ideia é que quando você tem algum projeto legado, é que você, em algum momento da vida, você vai ter que mexer nele para consertar alguma coisa. Porque tudo sofre atualização, todo sistema, todo computador, tudo sofre atualização. Então, em algum momento, você vai ter que mexer. Quando isso acontecer, você vai ter que incorporar novas coisas e a ideia é que você não tem que fazer isso de uma hora para outra. A ideia é que você tenha uma previsão de melhoria contínua e, com isso, você pode ir trabalhando esse conceito de acessibilidade, agregando ele aos poucos. Porque vai chegar um momento que você vai ter que fazer tudo do zero. Lembra quando eu estava falando da questão dos processos? Eles são reais. Só que o que acontece? Quando uma empresa é processada, ela não fala assim, tudo bem, me dá 2 anos para eu refazer meu projeto legado e daí eu vou entregar tudo com acessibilidade. Não. Na verdade, ela vai falar, provavelmente, o processo jurídico vai falar civilmente que você tem 3 meses, porque depois disso você vai ter que pagar uma multa diária para a pessoa que está processando, porque é um prejuízo para ela. Então, depende muito da situação, mas eu já vi isso, de ter que alterar todo um sistema, todo um site, todo um contexto legado em um período muito curto. Daí o que acontece? Você tem que pagar hora extra para todo mundo, sobrecarga para todo mundo, sendo que não precisava acontecer, era só ter um processo de melhoria contínua. E na questão da melhoria contínua, é o mais fácil de acontecer, a ideia é que existe esse contexto em todas as empresas, mas tem uma questão importante.
A ideia é que você também agregue acessibilidade em todos os contextos. Então, tem o Design System, vai criar um novo componente, adiciona acessibilidade. Vai ser feita uma pesquisa, adiciona pessoas com característica diversa na sua pesquisa. Garanta que a sua pesquisa é acessível para você ter dados e poder trabalhar com essas informações. Vai criar interface, desenvolvimento, vai ter validação do código, vai começar a adicionar a parte de componentes, verificação de acessibilidade e tudo mais. Enfim, a ideia é você ir adicionando aos poucos também, não precisa ser de uma hora para outra. Na questão da melhoria contínua, é a parte mais fácil. Você simplesmente começa a adicionar acessibilidade. Por onde? Qualquer lugar. A ideia é só começar. É o mais fácil de todos. Mas daí eu tenho que começar a planejar a parte de treinamento. Tudo bem. Daí não é nessa funcionalidade que vai entrar daqui a 2 semanas. Tudo bem, na que vai entrar daqui a 1 mês, você adiciona acessibilidade. Daí você faz um treinamento, adiciona todo mundo, faz a parte de testes e depois vai ter uma funcionalidade acessível. É isso. Você vai agregando aos poucos em cada parte do processo. Então, o importante nesse contexto é pensar o quê? Que não é porque você vai pensar na acessibilidade desde o começo que ela vai entrar nesse contexto, já vai tudo ser acessível automaticamente. Não. Então, você tem que ter uma priorização da acessibilidade, principalmente nesse contexto da melhoria contínua. A ideia é que, assim, mesmo que ele não comece acessível, um determinado sistema, uma aplicação, em algum momento vai ser acessível. Então, daí você tem que ter isso priorizado para existir esse ponto ideal. Esse mapeamento da evolução ele tem que existir para você saber, assim, daqui a 5 versões, em determinada versão, vai ser o momento que a gente vai implementar tal coisa de acessibilidade. Toda a interface vai ser acessível, toda uma jornada vai ser acessível. Então, esse marco, essa previsão é a parte importante. Sempre verificar se o seu processo, as pessoas estão fazendo o que elas tinham que fazer, então, elas estão passando pelos testes, elas estão usando os componentes no padrão já estabelecido, tem esses marcos de verificação para saber se está tudo certo. Isso é importante, porque as pessoas, depois de um tempo, elas ou se acostumam com o processo tudo certinho, ou as pessoas que estavam antes falam assim, eu não fazia desse jeito antes, deixa eu fazer desse outro, e burla o processo. Então, isso tem que ser tomado muito cuidado, não pode ter esses saltos no meio do processo. Então, por isso que esses pontos de verificação são tão importantes. As atualizações progressivas e frequentes, independente do contexto. Você sempre vai ter um novo componente, você sempre vai ter uma nova funcionalidade nova. Então, as atualizações devem ser frequentes de documentação e todo esse contexto de acessibilidade. Vale para tudo. Daí vai vir, mas Lívia, tem minha gestão, ou minha chefia não liga para acessibilidade. Eu sei, gente, eu já ouvi isso em cada palestra. Se eu ganhasse um real para cada vez, um real não, vai, colocar mais, 10 reais, 10 reais, vai, inflação, 10 reais para cada vez que eu escuto isso, ia estar bem rica já. Você não precisa da sua gestão para seguir bons padrões de desenvolvimento ou de interface. A sua gestão não chega assim para você e fala assim, você sabe desenvolver esse componente? Ela vai falar assim, ela com certeza acredita que você sabe desenvolver o componente. Ela não vai querer que você desenvolva o componente errado, senão ele não vai funcionar. Ela quer que desenvolva o componente certo. O componente certo, completamente certo, ele também vai ser acessível. Então, você não precisa pedir permissão para a sua gerência, para a sua chefia, desenvolver algo acessível. Você vai incorporar isso no bom desenvolvimento. Então, as pessoas confundem em pedir permissão para desenvolver algo acessível com relação a boas práticas de desenvolvimento. Eu já falei de acessibilidade na empresa e ninguém me ligou, ninguém me ouviu, fiquei abandonada num canto. Gente, é aos poucos. Você pode dar uma palestra sobre o assunto, fazer um curso. Esses profissionais, cada vez mais, são valorizados no mercado. Não tem ninguém na empresa para tratar sobre isso.
tudo bem, tem consultorias, tem pessoas especializadas que você pode contratar e fazer esses treinamentos específicos e depois divulgar esse conhecimento dentro da empresa. Ah, mas eu não encontro ninguém com senioridade. Gente, eu conheço poucas pessoas que trabalham há 10 anos no mesmo assunto. Eu acho que eu conheço em uma mão algumas pessoas. Tem outras pessoas, consultorias e tudo mais, que também trabalham no assunto, mas a ideia não importa. Você vai precisar treinar todo mundo. Então, se vocês pegar uma pessoa júnior e fazer ela desenvolver do jeito certo desde o começo, pronto. Daqui a uns anos você já vai ter uma pessoa plena, uma pessoa sênior, que vai divulgar a informação. Então, você não precisa só de uma pessoa sênior. E é isso. Agora a parte das perguntas. E o QR Code que estava no final também está aqui. Ele leva para os links de LinkedIn, meu site, palestras, livros, um monte de coisa legal. Eu recomendo. Pergunta, gente? Foi? Então, eu faço técnico em informática para a internet na Federal de Guarulhos. E o projeto integrador desse ano, a gente está montando uma pesquisa, né, que a gente está na fase de pesquisa, sobre acessibilidade digital na web para idosos. Lá a gente tem um projeto chamado Meninas na Programação e a gente oferece curso de extensão introduzindo os idosos à tecnologia. Então, básico mesmo. E a gente tem uma aluna chamada Inês, que ela está com problema de baixa visão. Então, ela tinha muita dificuldade de ler os links, de entrar no Meet, por exemplo. E a gente percebia que a cada aula era uma dificuldade nova, principalmente porque as letras não tinham contraste, eram pequenas ou muito juntas. E aí, esse ano, a gente precisa fazer um projeto integrador. E aí, a gente pensou em fazer sobre isso, né? Porque seria meio que a gente já tendo uma pesquisa de campo, por a gente estar nesse projeto, dando aula e vendo de perto a situação e a dificuldade dela. Então, a gente começou a pesquisar e o nosso intuito é montar um site que seja totalmente acessível, né? A gente está montando, ele vai estar no ar já no Google e tem ajudado muito, porque nesse site a gente deixa lá os materiais das aulas, o link do Google Meet, do WhatsApp, os horários das aulas, tudo num lugar só, porque eles tinham muita dificuldade de migrar do WhatsApp para o Meet ou do WhatsApp para um site. Então, eu gostaria de sugestões nessa parte, né, sobre autores que são importantes nessa área da acessibilidade ou ideias para o nosso projeto, porque até então a gente pensou em montar um site, né, que tem que ter a tecnologia junto disso. Mas a gente pode desenvolver outros sistemas, se for possível. Mas até agora a nossa ideia foi um site. A gente, esse ano, fez a pesquisa. Nós vamos entregar um plano de pesquisa agora no fim do ano. E ano que vem a gente desenvolve ele mesmo para ter um produto final. Tá, você quer ideias de como de resultado para o projeto ser acessível? Tá, tem várias maneiras. Uma pergunta, a Inês, ela utiliza leitor de tela ou não? Ela não utiliza porque ela gosta muito de ler. Então, o médico indicou que como ela ainda tem pouca, mas ainda enxerga, que seria bom ela ter a leitura. Mas a alteração que a gente fez foi instalar uma extensão no computador dela, que deixa a letra maior e deixa a tela em modo escuro. Então, ela consegue ler perfeitamente com esses recursos. Tá. Então, minha principal sugestão tem alguns padrões de acessibilidade que são os básicos com relação a isso, que eles comportam principalmente essa parte de visão. A principal coisa é o contraste, a parte das cores. Então, você não precisa tudo, por exemplo, o alto contraste, ele não precisa ser tudo branco e preto. Pode ser cores escuras, a ideia é que o fundo seja escuro, mas não precisa necessariamente ser preto, a ideia é ser só mais escuro mesmo. E tenha umas regras de acessibilidade. Se você colocar avaliador de contraste ou qualquer coisa assim também, em português ou em inglês, você vai encontrar alguns sites que fazem essa avaliação de cores para ver se a cor do fundo está acessível o suficiente com a cor da fonte, tamanho de fonte.
Às vezes a pessoa acha, eu já vi muito, tanto aplicativo quanto o site, usar um tamanho minúsculo. Gente, não, 14 é um tamanho que eu falo assim, se você quer que as pessoas leiam o conteúdo, porque todo mundo vê no celular. 14 é um tamanho extremamente pequeno. Mas assim, o padrão é 16. Ah, e eu quero que todo mundo leia bem, 16. Abaixo de 16, a pessoa não vai ler. É aquelas letrinhas cinza que você coloca no fundo branco, que é tipo para fingir que você tá escrito, mas não, ninguém precisa ler. É isso. O restante é o ótimo contraste, tamanho mínimo 16, mas a ideia é poder ampliar. Bom contraste de cor, letra grande, esse é o básico. O restante é bom se vocês forem desenvolver um site, padrões de web semântica é essencial. Web semântica é aquele, acho que teve até uma palestra no sábado, se eu não me engano, sobre web semântica, que é o padrão correto, utilizar as tags corretas, não confundir tag com as outras coisas. Então é o bom padrão de desenvolvimento. E é isso, permitir que ela dê zoom, e zoom no mínimo 200%, 400%, esse é muito importante. O pessoal acha que zoom é tipo 150, não, eles usam 200 ou 400. É bastante zoom. Daí você tudo quebra, você vai lá ver, meu Deus, por que está tudo quebrando o layout? Por conta do zoom. Daí é pensar nisso. E pensar nesse contexto porque, por exemplo, digamos, tem um menu muito grande. E quando você vai dar zoom, você não vai conseguir dar scroll, mexer, sabe? Começa a tudo quebrar ao mesmo tempo. Então, é pensar nisso. Testar no contexto que a pessoa vai utilizar. É zoom 400? Testa com zoom 400. É no zoom 200? Testa no zoom 200. E daí, tudo vai fazer sentido. Porque senão, você vai falar assim, mas por que não está funcionando? Porque você não testou no contexto que a pessoa utiliza. É mais isso. Mas, assim, padrão básico de regras de acessibilidade, o WCAG, tem em português, recomendo ler, e testar no Zoom enorme e boas práticas de desenvolvimento web semântica. Web semântica é muito bom. Eu falo que web semântica, o bom padrão de desenvolvimento é uns 60%, 70% de acessibilidade. O restante são alguns ajustes que você tem que fazer. As pessoas não dão valor nisso, mas tem muito valor. Mais alguma dúvida? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de perguntar se você tem indicações de organizações para empresas que queiram se... Alô? Indicações de organizações para empresas se envolver nesse tema, né, com desenvolvimento e... E se você tem indicações de lugares para encontrar voluntários em diferentes necessidades, diferentes deficiências. Certo. Para testar, né? Com relação à primeira parte, tem tantas instituições, por exemplo, tem o Laramara, aqui em São Paulo, Laramara, Dorina no Rio e a Deva. São 3 instituições que eu conheço, que têm projetos, são instituições voltadas, por exemplo, para pessoas com deficiência. Inclusive, eu sou voluntária na Deva, que vocês podem entrar em contato, perguntar os serviços e tudo mais. E tem consultorias específicas na parte de acessibilidade. Tem, por exemplo, Tudo é Acessível, Tudo é Acessibilidade, Acessibilidade Hub, tem a Sondere com Y, tem a comunidade Deficiência Tech, que vocês podem entrar em contato com a Daniela. Tem tantas.
tem mais umas 3 que eu vou esquecer o nome, mas se você me perguntar, eu vou falar para você, que daí eu mando os links. Mas seriam essas, e tem dessas consultorias, por exemplo, a Sondary, a Rendital, que ela já contratou a Sondary para fazer toda uma parte de pesquisa num contexto específico de acessibilidade. Então, a Sondary entrou em contato com as pessoas, fez o recrutamento e executou até toda a pesquisa com relação a isso. Então, foi toda uma pesquisa externa que eles fizeram. Então, tem consultorias que elas mesmas podem fazer isso, tipo, desenvolver toda a pesquisa e realizar as dúvidas e as consultas, dependendo do que for necessário. Então, o melhor é procurar essas pessoas especializadas, essas consultorias, para elas verem no que você pode ajudar. Certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo, me pergunta, fala assim, eu sou aquele cara que perguntou, me manda os links. Eu mando todos os links de consultoria e tudo mais, que eu conheço todas as pessoas. Beleza? Lívia, a gente vai só para a última pergunta agora, que o tempo já está um pouco corrido, mas... Não, tá tranquilo. Eu acho que ele já perguntou a mesma coisa. É porque no meu contexto agora, uma dor que eu tenho muito é de recrutar pessoas para teste de usabilidade que consigam bater dentro desses critérios de acessibilidade. Então, eu sempre acabo pegando o mesmo nicho de pessoa por sempre pegar de formas muito genéricas. Mas acho que você já respondeu no sentido de direcionar para consultorias para que eu consiga facilitar. Eu ia perguntar muito como que vocês fazem esse recrutamento nesse contexto da Renditalk e essas dicas, mas eu acho que você já passou uma boa parte dele. Olha, no contexto da Renditalk, por exemplo, como a gente tem um público específico de pessoas surdas, principalmente, então para a gente é um pouco mais fácil, porque a gente tem contato direto com as pessoas. Mas eu tenho vários amigos, por exemplo, que durante essa parte do recrutamento, eles pedem especificamente determinadas características. Daí é papel do recrutamento fazer isso, essa parte da seleção. Então, assim, por exemplo, eu preciso de pessoas que utilizem leitor de tela, independente se tem deficiência visual ou não, porque não só pessoas com deficiência visual, cegas, que utilizam leitor de tela, mas eu preciso de pessoas com essa característica. A consultoria vai lá e vai fazer um formulário, vai fazer o recrutamento, vai investigar quem usa, quem não usa, e fazer esse recrutamento. O importante nisso é você definir quais características que são necessárias para a empresa que recruta. Tem empresa, sim, que faz esse tipo de recrutamento específico, porque tem um contato, tem uma rede de contatos, mas, independente disso, a empresa de recrutamento tem que encontrar essas pessoas com as características. Normalmente, você pode também fazer parceria. Se é uma coisa muito recorrente, você pode fazer parcerias, por exemplo, com as instituições que eu falei, com a Dorina, com a Deva, que eles têm essas pessoas, então você pode montar uma parceria, investir em alguma coisa para montar isso. Mas recomendo. O importante é buscar especificamente essas características. Certo? Obrigada, gente.